Vamos fazer mais uma entrevista sobre esse assunto. Na linha com a gente agora, ao vivo, para falar sobre a situação no Oriente Médio, o professor, doutor em Relações Internacionais, Sidney Leite, que faz mais uma vez a gentileza de nos atender. Professor, bom dia. Muito obrigada pela presença por aqui. Bom dia, Roberta. Bom dia, João. Um grande prazer estar com vocês. Bom dia, professor. A gente está acompanhando Israel e Irã trocando ataques, professor, nas últimas horas. Como é que o senhor está analisando a situação de momento, com risco para os dois países? A situação de momento é que os dois lados assumem que há uma guerra, né? E tivemos um primeiro ataque e, num segundo momento, o ataque de Israel, contra-ataque do Irã. Então, neste momento, nós temos aí configurado um estado de guerra. Qual seria um cenário, digamos assim, positivo que poderia emergir nesse contexto? Um processo, não é, com uma mediação, mediadores ou um mediador forte que pudesse delinear, já que os dois lados assumem um estado de guerra, pelo menos um cessar-fogo, não é? Sentar aí à mesa de negociação visando um cessar-fogo. Porém, Roberto e João, parece-me que esse cenário positivo está muito distante. Nós não temos nesse momento, pelo menos até agora, nenhum dos atores protagonistas, tanto globais quanto regionais, que assumam esse papel. Então, o cenário é extremamente delicado e é bem provável que nós tenhamos novos ataques e contra-ataques enfim, dos dois lados. É isso que eu ia te perguntar também, professor, já estendendo o meu bom dia ao senhor, agradecendo, claro, por atender a gente nessa manhã gelada de sábado aqui no Brasil, mas queria te perguntar principalmente sobre essas expectativas de ataques nas próximas horas. Nesse cenário, ainda é possível a gente pensar ao longo desse sábado, num possível cenário de cessar-fogo nesse momento, tendo em vista principalmente essa expectativa desses ataques contínuos ainda nas próximas horas? Veja, nós, no campo das relações internacionais, temos que ser o mais realista possível. Parece-me que essa é a grande contribuição que podemos trazer para a sociedade, para a informação. Estamos muito mais próximos de um novo ataque do que o início de um processo de mediação que teria como termo, né, um cessar-fogo. O cenário é muito mais belicoso do que um cenário próximo de um cessar-fogo. As falas até o momento das lideranças globais, seja europeia ou norte-americana, China, Rússia, não é uma fala que indica o início de um processo de cessar-fogo. Tanto o governo iraniano quanto o governo de Israel, muito pelo contrário, né, afirmam, sustentam que é uma guerra, que é um estado de guerra, que estão prontos para enfrentar aí uma guerra durante muitos dias, quiçá meses. Esse é o cenário atual. Vamos torcer, não é, que os soldados sejam retirados e os diplomatas entrem em campo, mas até o momento não é essa a indicação. Professor, dando um pouco mais de contexto para o nosso ouvinte também que ligou o rádio agora, Israel e Irã protagonizaram por 4 décadas um conflito latente, com momentos de maior e menor tensão, em alguns momentos abafados pelos Estados Unidos, tentando evitar uma guerra com consequências completamente imprevistas no Oriente Médio. Há décadas, Israel fala em atacar o Irã para impedir o que seria, né, para impedir o regime dos ayatolás de conseguirem desenvolvimento atômico. Por que o ataque neste momento? Como é que o senhor viu o ataque neste momento? Sem dúvida, esse contexto que você começou a construir é real. Lembremos que Israel, no passado, já atacou o Irã, mas principalmente em alvos do projeto de desenvolvimento do controle da energia nuclear pelo governo iraniano. Isso já aconteceu e com resultados positivos para Israel. Porém, nos últimos anos, este programa nuclear iraniano ele avançou bastante.
O Irã declara que é para fins pacíficos, para explorar a energia nuclear. Porém, há poucos dias, a agência da ONU, a agência específica, não é, que cuida, que acompanha os diferentes projetos nucleares espalhados aí pelos Estados nacionais, houve uma declaração de que o Irã avançara muito nesse projeto, que hoje tem condições, não é, de fabricar armas, mísseis, bombas termonucleares. O contexto se mostrou estrategicamente favorável para uma ação de Israel por alguns motivos. Um deles, Estados Unidos e Irã, neste momento, estavam negociando termos para que os Estados Unidos e a comunidade internacional aceite o desenvolvimento desse projeto. Porém, essas negociações, elas pararam por conta da resistência do governo iraniano. Então, nós temos aí dois já fatores importantes. O primeiro, a declaração da agência de que o Irã está preparado para produzir armas nucleares, que ele já tem condições para isso. O segundo, o Irã não avança nas propostas de negociação norte-americanas. E aí é um terceiro fator importante. O Irã encontra-se debilitado militarmente e economicamente. O Irã não tem condições de levar durante muito tempo um embate com Israel. Israel, o ano passado, inclusive, promoveu uma ação no Irã e praticamente destruiu o seu programa, não é, de combate e ataque aéreo e ataque de mísseis de um outro país. Há uma crise econômica de longo prazo também no Irã por conta do embargo econômico feito pelos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. E, para a gente concluir esse fator, que está ficando bem completo, o Irã perdeu seus principais aliados nos últimos anos. A Síria hoje está sob a área de influência não do Irã, mas sim da Turquia. O Hezbollah foi fortemente debilitado nas ações militares que Israel levou a cabo o ano passado. O Iraque, um possível aliado também do Irã, encontra-se com graves problemas internos, inclusive com a reascensão do terrorismo naquele país. Em última instância, o Irã está isolado. A Rússia, que poderia também ser um aliado fornecendo armamentos para o Irã, hoje enfrenta a sua própria guerra. Em última instância, Israel aproveitou essa oportunidade de um isolamento e de uma crise econômica que atinge fortemente o seu adversário. Professor, eu queria te perguntar sobre esse cenário político também. Me recordo, durante as eleições norte-americanas, que o presidente Donald Trump disse que não entraria muito nessas guerras eternas no Oriente Médio. Mas a gente tem visto, pelo menos nas últimas horas, ao longo da sexta-feira, algumas próprias declarações do presidente Donald Trump falando uma possível ameaça para que Irã cumpra ou faça um acordo nuclear. Qual a visão do senhor, assim, dessas guerras que a gente tem visto sobre esse cenário político, cada vez mais essas declarações, não só de Donald Trump nesse caso, mas de outras lideranças, autoridades nesse sentido? Bem, você traz também uma questão fundamental, né? Os atores protagonistas que poderiam exercer uma hegemonia, uma liderança em prol do equilíbrio de poder, o equilíbrio de poder é o cenário ideal, porque ele permite, né, que ali haja uma grande dúvida de se iniciar ou não uma guerra. Porque o outro lado tem um poder de persuasão, um poder de contra-atacar equânime. Esse equilíbrio de poder, ele praticamente desapareceu do Oriente Médio. Nós temos um lado extremamente bem armado, poderoso, que é Israel, e com o apoio do exército, do maior exército do planeta, sob praticamente todos os aspectos, que é o norte-americano.
A posição dos Estados Unidos, João, a tua pergunta é muito importante, ela digamos, central para a gente entender o avanço dessa desestabilização generalizada no Oriente Médio. Isso não é só uma responsabilidade do atual governo norte-americano, do presidente Trump. O governo Bush, o governo Obama, o governo Biden e o próprio atual governo Trump têm desenvolvido uma política muito errática em relação ao Oriente Médio, desestabilizando a região. Dessa forma, não é só esta guerra que estamos assistindo que nos preocupa. Há uma desestabilização globalizada naquela região. Temos a questão palestina, temos a questão do Iêmen, temos a guerra civil na Síria, que continua, um Líbano na iminência de uma guerra civil. Isso se dá não apenas pela atuação dos atores regionais, mas por uma grande, digamos, falta de estratégia mais ampla das grandes potências, em especial dos Estados Unidos. Infelizmente, vale aqui aquela frase clássica do Raymond Aron sobre a Guerra Fria. Guerra improvável, paz impossível. No caso do Oriente Médio contemporâneo, infelizmente, a guerra é provável e a paz parece cada vez mais distante, mais impossível. Professor, com a conjuntura que a gente já tinha, né, bastante fragilizada, com o conflito na Ucrânia, depois da invasão russa, temos também as medidas recentes, protecionistas, comerciais americanas de Donald Trump, também a truculência de Tel Aviv em Gaza. E agora com esse conflito entre Israel e Irã, qual que é o impacto disso, pensando nas relações internacionais, o impacto para o resto do mundo? Roberta, eu acho que tem um dado aí bem importante, não é? Que é a falência momentânea do multilateralismo e com ele das organizações internacionais. E nesse contexto, qual é a principal organização internacional responsável pela segurança global? Eu estou falando da ONU, eu estou falando do Conselho de Segurança. Né? Então, é um momento apontado pelos principais analistas do âmbito internacional, da análise, né, da estratégia dos estados, das potências, é um momento muito delicado, é um momento de grande instabilidade, em que não há, digamos, consensos e valores comuns que são essenciais para obstacularizar, por exemplo, conflitos como estamos assistindo agora entre Israel e o Irã. A crise do multilateralismo, quer dizer, a crise das organizações internacionais, e especialmente da ONU, a sua fragilidade política, ela tem um preço extremamente alto para a estabilidade e para a paz no planeta. Não podemos imaginar um cenário que, Roberta, você traçou aí alguns dos conflitos. Existem outros conflitos. Na África, um conflito eminente entre o Sudão e o Egito, uma instabilidade até mesmo na América do Sul, Venezuela e Guiana, que esses conflitos eles possam convergir num único conflito global, que foi o que de fato aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. Inicialmente, o conflito europeu, o conflito africano, o conflito no Pacífico, eles eram separados. Mas, num dado momento, eles se fundiram num único conflito e se configurou ali uma guerra. Estamos longe desse cenário, mas precisamos, não é, atuar firmemente para a recuperação da ONU e, consequentemente, do seu principal papel, que é assegurar a paz, não é? Ou manter uma paz do ponto de vista global.
Professor, a gente sabe que precisa te liberar, agradecendo mais uma vez a oportunidade e paciência também no nosso chat do YouTube, muitos comentários. Queria te perguntar, o senhor falou sobre o Conselho de Segurança. A gente viu no G20, realizado aqui no Rio de Janeiro no ano passado, uma promessa de início de conversa para reforma, mudança de métodos de trabalho. Como é que o senhor avalia isso? Acha que isso é possível ainda para esse cenário de 2025, para os próximos anos? Eu falei há pouco sobre o papel protagonista das grandes potências. E numa análise realista, enquanto não houver aí um consenso, especialmente entre os países que compõem o Conselho de Segurança, mas notoriamente entre China e Estados Unidos, as superpotências econômicas e militares, dificilmente vai se avançar. Senão vamos cair num idealismo de que uma potência média do sistema internacional como o Brasil pode assumir um protagonismo que não é real. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, teremos mudanças, reformas e aí avanços na construção, não é, de um modelo de segurança global, na medida que as superpotências criarem consensos e valores comuns. Não há uma disposição, principalmente nesse momento, dos Estados Unidos, em integrar esse esforço multilateral. Muito pelo contrário, as falas do atual presidente norte-americano é uma fala de isolamento, de colocar o seu país em primeiro lugar, de abdicar algo que é fundamental, que é a liderança dos Estados Unidos nessa criação de consensos, notoriamente na direção de uma estabilidade das relações entre os países. Se houver uma mudança nesse sentido, poderemos avançar. Se não, vamos viver no futuro, já no presente e no futuro, guerras, conflitos similares, infelizmente, ao que estamos presenciando agora no Oriente Médio. Professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa com a gente nesta manhã de sábado. Um bom trabalho para o senhor. Um abraço, professor. Um forte abraço. A gente, claro, abraço. Obrigada, professora. A gente segue em contato e acompanhando de olho nas notícias internacionais. Daqui a pouquinho a gente volta, hein, João? Falando mais sobre Israel, Irã, mas também das notícias importantes aqui para o Brasil.